Agradecemos a todos e, neste momento, desfaz-se a composição solene de abertura. Solicitamos que as autoridades aqui presentes retomem aos seus lugares. Informamos aos congressistas que tivemos 2 alterações na programação oficial do Congresso para o sábado, no turno vespertino. Em virtude de problemas de saúde na família, nossa querida Sandra Borba não participará mais conosco neste congresso, o que lamentamos. Para não termos prejuízo na programação, foram feitas as seguintes alterações. O seminário de amanhã, das 14h30, com o tema O Papel da Educação na Transformação do Homem, será proferido pelo nosso amigo Alberto Almeida. E a palestra das 18 horas, com o tema São Chegados os Tempos, será realizada pelo expositor Haroldo Dutra Dias. Para realizar a conferência de abertura do 4º Congresso Espírita do Maranhão, com o tema A Transição Planetária e os Novos Tempos, convidamos o senhor Alberto Almeida. Alberto Ribeiro de Almeida nasceu na cidade de Belém do Pará. Espírita de berço, atualmente, além de colaborar com a União Espírita Paraense, é diretor da Associação Médico Espírita do Pará e do Jardim das Oliveiras. Profere conferências, seminários, workshops e encontros coloquiais no Brasil e no exterior. Profissionalmente, é médico clínico geral e homeopata, terapeuta de família e transpessoal em face da sua transformação. Trabalha nas seguintes áreas: terapia regressiva a vivências passadas, psicologia transpessoal, dinâmica de grupos e terapia familiar sistêmica, PNL e constelação familiar. É autor das obras Arte do Reencontro, Casamento, O Perdão como Caminho, O Caminho do Perdão, O Amor Pede Passagem, Pais e Filhos, Fortalecendo Vínculos e Respeito à Criança, Cidadania desde a concepção. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das 2 gerações colocados no ponto intermédio. Assistimos à partida de uma e à chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Allan Kardec, A Gênese, A Geração Nova, capítulo 18, itens 27 e 28. Com vocês, Alberto Almeida. Queridos amigos, o encontro do açaí com a Jussara. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha o olhar quente profundo e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias desarmadas, nem escudo nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio, agitou a nossa alma, tirou o nosso trauma e nos deu a sua paz. É a referência que se estabeleceu há 2000 anos atrás, quando Jesus desceu ao planeta como um astro-rei para elaborar um périplo que até hoje ressoa na quebrada do tempo, fazendo-nos sentir saudades. Ele efetivamente veio e pôde estabelecer naqueles tempos um jeito de ser diferente, como referência para que a humanidade pudesse fazer uma aliança com o divino. A sua estada conosco
deveria ser tão fecunda quanto pequena. Apenas 3 anos de convivência pública foi suficiente para elaborar uma intensidade de transformações pela qualidade de vivências, que foi isso apenas suficiente para que a humanidade pudesse parar no tempo e até hoje estar esquadrinhando a sua vida, cuja intensidade e qualidade, na fala do seu apóstolo João, se pudéssemos escrever tudo o que ele fez e propôs, a terra seria insuficiente para guardar todos os livros acerca dele. Nada obstante Jesus tenha estado conosco, o nosso movimento terráqueo ainda se estabelece, lidando com a sua vida como quem consulta uma carta náutica para fazer uma viagem de navegação mais segura na direção do Porto da Paz. Há em Jesus tudo quanto devemos experimentar e encontrar a fim de lograr alcançar a plenitude interior, a satisfação familiar, a justiça social e uma ecologia capaz de dar ao planeta o cuidado que deveríamos oferecer à nossa casa comum, que nos abriga e que, nos acolhendo, nos dá ensejo de fazer o nosso aprendizado evolutivo. Aquele tempo, ele estando conosco deveria anunciar de que a sua ausência deveria ser suprida em tempo próprio, a sua ausência física, por um Consolador que deveria vir, falar o que ele já havia dito, falar de outras coisas que ele não poderia dizer e relembrar aquilo que ele houvera feito e dito e que o tempo fizera aos homens esquecer. Era a anunciação da materialização da ciência que estuda o espírito, o espiritismo. Ele deveria vir exatamente quase 2000 anos depois para revivecer a proposta dele numa noite escura qual aquela em que experimentamos viver nestes dias. O espiritismo surge exatamente em meados do século XIX como uma ciência incrivelmente diferente, centrada no trabalho de um homem que, articulando um grupo de outros homens, deveria estabelecer a construção de um conhecimento inteiramente novo. Allan Kardec, depois de se colocar no mundo com a visibilidade de um doutor, de um homem letrado, de um homem de ciência, ele deveria se apequenar para poder fazer valer a expressão de uma doutrina que não era sua, que não vinha da sua construção intelectual, que não fora resultado dos seus esforços ali naquela encarnação enquanto professor Ribaio, mas ele deveria se reclinar para desatar as correias das alpercatas, como fizera João Batista, para que Jesus triunfante pudesse novamente comparecer à terra para reverberar a mensagem que ele mesmo profetizara e que deveria vir num tempo próprio, um tempo de transição. É nesses dias da metade do século XIX que a doutrina espírita ela emerge, vinda dos céus como estrelas que, cadenciadas e cadentes, deveriam descer para poder, numa plataforma que Allan Kardec deveria estruturar com seu vigor, ela deveria materializar o cristianismo redivivo,
agora não mais numa perspectiva de uma religiosidade até então vista, que estava circunscrita ao culto externo, mas como a religião divina das leis naturais, tendo como uma base a filosofia decorrente de uma ciência e numa síntese de conhecimento incomparável, Allan Kardec deveria filtrar, materializar a vinda de um conteúdo universal, cósmico, que deveria estabelecer uma nova ordem para a humanidade, na construção de uma nova era para o processo evolutivo até então posto. Assim, o codificador, como ficou conhecido, ele articularia um projeto metodológico que até hoje não foi reeditado, e ninguém antes dele conseguiu a façanha que ele conseguiu. No esforço humano, ele pôde, usando o método experimental, valer-se da pesquisa em voga na época e válida até hoje, e articulando com a revelação que os espíritos faziam, e juntando a revelação do mundo espiritual e o trabalho humano, ele faria o que nenhum outro pesquisador até então lograra na história da humanidade, e trouxe para a Terra esse conteúdo formoso que ficou conhecido como o Espiritismo, palavra criada exatamente para definir uma nova ordem de ideias, e que teria nas suas entranhas o compromisso de trazer Jesus de volta para a humanidade. É exatamente naquele tempo que Allan Kardec tem ensejo de poder fazer algumas reflexões, quando os espíritos assinalam que nós estávamos num tempo de transição, e num diálogo com o Dr. Berry e Arago, Allan Kardec, em A Gênese, deixa claro que o Espiritismo, ele estava dentro de um processo de transformação planetária, que já havia começado há quase 100 anos, antes que o Espiritismo surgisse, e de que a doutrina espírita fazia parte desse pacote, por assim dizer, que deveria ensejar à Terra um outro jeito de se colocar na face planetária. Dizem os Espíritos, que tudo obedece a um ciclo: nascer, morrer, para renascer. Tal como está posto em a reencarnação, nós experimentamos evolutivamente esses mesmos ciclos quando mergulhamos no cosmos. A Terra gira em torno de si mesma, fazendo o seu movimento de rotação e gerando o dia e a noite em aproximadamente 24 horas. Mas ela faz um giro em torno do Sol e estabelece o ano, compondo as estações, e é possível, portanto, num período de tempo regular, estabelecer no movimento de translação de que após o inverno volta a primavera, e de que se segue a primavera o verão, logo mais o outono, e finaliza-se um ciclo anual com o inverno. Tudo cicla em a natureza. Ninguém há de duvidar de que logo mais vai anoitecer e de que se segue à noite o dia claro, como ninguém há de duvidar, no Brasil, de que experimentando agora a primavera, logo mais o verão chega, fazendo-nos entrever de que há uma matemática perfeita dentro dos ciclos que regem o movimento cósmico. É nesse olhar que os Espíritos chamam-nos a atenção para o momento de transição, quando um ciclo está se fechando, está se abrindo um outro ciclo. Habitualmente, temos dificuldade de entrever as mudanças. Se dissermos para uma criança de que
depois de uma semana, uma criança de 5 anos, ela terá o brinquedo, ela não vai conseguir ajuizar muito bem, porque ela não sabe ainda dimensionar dentro dela 7 dias. Mas se você disser, quando anoitecer, agora à tarde, eu vou lhe dar o brinquedo, ela consegue perceber que logo mais vai anoitecer, e ela se acalma e se tranquiliza, porque cabe numa cabeça de 5 anos, de que logo mais vai anoitecer, mas talvez não caiba uma semana. Assim somos aqueles que estamos na terra. Não conseguimos às vezes vislumbrar os ciclos maiores. Nós ficamos adstritos ao ciclo lunar, ficamos movimentando-nos na compreensão de um ciclo anual. Conseguimos fazer valer ciclos mais ousados quando observamos um cometa que passa no entorno da Terra, mas não conseguimos ajuizar ciclos mais magníficos, maiores, e especialmente ciclos que estão para além dos aspectos físicos, porque se há ciclos que fazem valer o ciclo em relação à matéria física, há igualmente um périplo que se faz no campo do espírito, da maturidade espiritual, da maturidade emocional. Junto com a transformação física, nós vamos observar que há também no espírito um movimento evolutivo de amadurecimento. Como alguém que contempla a criança e sabe que virá um adolescente, que depois do adolescente virá a idade adulta, e que depois do adulto virá o idoso. Essa matemática que contempla as faixas etárias é capaz de contemplar também a maturidade, porque a criança é uma maturidade infantil, o adolescente tem uma maturidade superior, o adulto e o idoso, correspondentemente com o tempo, vão acumulando mais maturidade a cada fechamento de etapas concluídas. Assim sendo, os espíritos assinalam a Allan Kardec de que tudo cicla em a natureza, e de que se efetivamente a Terra gira em torno do Sol durante um ano, o nosso sistema, ele se movimenta em relação a outros sistemas compondo um ciclo, e de que a nossa Via Láctea, ela faz um movimento na sua dança, e de que ela gira também fazendo um ciclo. O último ciclo que a Via Láctea fez em torno de si mesmo foi há 250 milhões de anos atrás. Só havia os dinossauros pisando no planeta, de animais grandiosos, o homem ainda não comparecia. É que tudo em a natureza se movimenta, e tudo obedece a uma ordem que está no espírito de sequência da natureza. E nessa perspectiva, os espíritos assinalam, portanto, que a Terra vai concluindo um ciclo e vai se abrindo para um novo movimento. Do mesmo jeito que a Terra já foi um planeta primitivo e se transformou num planeta de provas e expiações, agora ela viaja numa outra perspectiva de maturidade, avançando para um planeta de regeneração. E ao tempo de Jesus, ele já anunciava que deveriam ver os tremores de terra, de que haveria as pestes. Ele anuncia as catástrofes, e ele sinaliza, nada obstante esses acontecimentos funestos, de que a divindade deveria prevalecer, e de que esse tempo, nem a ele próprio estava posto conhecer o dia, só a divindade, só o Pai o sabe, diria Jesus, falando das mudanças. Há um ciclo, mas que está dentro da generalidade, e nós estamos exatamente vivendo essa mudança nesse período agora, quando a Terra vai deixando de ser um planeta de provas e expiações, caminhando para um movimento de regeneração. Mas não é porque o Kim brigou com o Trump e ameaça lançar uma bomba de hidrogênio que é agora que vai se demarcar esse ciclo, nem tampouco porque se entrou no segundo milênio. Absolutamente,
Dizem os espíritos Allan Kardec em A Lei do Progresso, de que as grandes transformações, as grandes revoluções morais e sociais, elas sim surgem durante séculos. Então vemos o Espiritismo surgir, já havia quase 100 anos da transformação, e caminhamos agora 160 anos de que o Espiritismo foi posto na Terra com a edição de O Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, e temos, portanto, mais de 260 anos em que essa mudança está se operando, conforme os Espíritos assinalaram Allan Kardec, para que o edifício antiquado, velho, possa ceder, a fim de que o edifício novo possa emergir, e de que essas mudanças, elas se dão por conta do próprio movimento evolutivo da Terra, do planeta, e de que não era mais a Terra enquanto planeta que deveria sofrer uma transformação significativa, mas a humanidade, os seus habitantes, não eram mais as entranhas da Terra que deveriam sofrer revoluções que pudessem ser globais. Haveria sim pequenas mudanças, mas a verdadeira mudança seria nas entranhas da humanidade e não da Terra. É o que nós observamos. O planeta vai se acomodando ligeiramente. Aqui e acolá as placas tectônicas se movimentam, compondo um planeta que vai ficar mais estável do ponto de vista da casa planetária. E os habitantes que pisam na Terra parece que estão enlouquecidos. Basta que a gente olhe para o lado, para o vizinho, ou olhe na mídia, e parece que a Terra perdeu o sentido. Parece que nós estamos agora mal frequentando a nossa casa comum. O planeta está estressado, falando dos seus habitantes. Então, enquanto a Terra fisicamente, ela vai ganhando contornos de mais estabilidade, ela vê sobre o seu solo aqueles que lhe habitam se maltratarem e judiarem dela, e a Terra devolve para os habitantes os maltratos que recebe, e a ecologia fala também dessa mudança de um planeta que vai fechando um ciclo para surgir um outro, há mais de 260 anos, falando de que estamos caminhando para dias melhores. Não há, portanto, na visão espiritista, o derrotismo, o pessimismo da visão materialista ateísta, que vê os homens só como animais superiores, mas que não são espíritos, são apenas homens, e que quando o corpo morre, morre a vida. Para estes, a possibilidade do planeta ser estraçalhado, e os homens teriam possibilidade de fazer isso hoje algumas vezes, ela é uma ocorrência que pode se dar em função de um olhar estritamente materialista ateísta, do mesmo jeito que visões centradas numa religiosidade mágica tentam apresentar de que a Terra está em mudança e deverá haver uma circunstância em que Jesus deverá vir nas nuvens, como foi falado no Evangelho metaforicamente. Acredita-se piamente de que nesse movimento mágico Jesus deveria vir para salvar aqueles que se lhe entregaram, num processo, portanto, de fé que está estruturado no movimento mágico. As religiões, sem ter uma compreensão exata do que está se passando na Terra, aguardam um juízo final, e esse juízo final quase sempre tem retoques de milagre, quase sempre eles alteram, derrogam as leis da natureza para trazerem uma solução absolutamente da cartola, que deverá resolver todos os problemas, sem que haja uma análise racional plausível. São as religiões que são só religiões, ainda que nobres que sejam, elas não têm uma base filosófica e científica que lhes enseje fazer uma análise de profundidade acerca dos tempos que estamos vivendo. E, portanto, nós caminhamos para as arremetidas
do milagre, enquanto que outros grupos, filiados a seitas, apresentam as superstições e as crendices como ingredientes que deverão fazer parte dessa mudança em que o planeta vai mudar, mas não sabe também explicar muito como se dá, porque são tentativas patéticas de explicações infantis para uma crença ou para um homem que exige um entendimento para que ele possa crer. Essas tentativas mágicas, supersticiosas e de crendices, ou esse olhar materialista, elas comparecem nos dias de hoje procurando entender para onde a Terra caminha. O Espiritismo, no entanto, em sendo uma ciência filosófica de aplicação ético-moral, nos tranquiliza, dizendo que nós estamos exatamente nesse momento de transformação e de crise, e de que a Terra, ela avança para um movimento mais estável, de que a má vontade dos homens não pode prevalecer contra a vontade do divino. Mais do que isso, se pudéssemos estragar a Terra e detoná-la, nada poderia acontecer conosco, porque somos espíritos. Nós sairíamos do corpo e iríamos para um outro planeta igual à Terra, porque só na Via Láctea nós temos aproximadamente 200 bilhões de sóis e, matematicamente, na hipótese dos astrofísicos, nós temos aproximadamente 50 milhões de terras, com as mesmas condições de habitabilidade que há hoje no planeta, considerando a formação dos globos a partir das massas ignescentes, que são as estrelas, as nebulosas, que geraram os sistemas, uma estrela e os planetas em torno. Nós temos aproximadamente na nossa Via Láctea 50 milhões de terras. Então não fique assustado se o Kim pudesse destruir a Terra, ou se o Trump brigasse com o Putin e jogasse o planeta, esfarelasse o planeta. Nós não vamos nos esfarelar, fique tranquilo, porque se ainda que pudéssemos pensar nessa hipótese, nós continuaríamos vivos, porque o nosso corpo não é a garantia nenhuma de que a vida vai continuar, porque a vida não é corpórea, ela é espiritual. A vida física, ela tem um tempo, ela tem um ciclo, nasce, cresce, se desenvolve, declina-se e morre, a vida biológica. Então há muita gente que teme pelo que pode acontecer no planeta, esquecendo-se de que há um governador da Terra, de que a Terra não é uma nau amatroca, que não tem um direcionamento, de que Jesus guarda a coordenação do nosso orbe desde a sua formação, de que o divino, portanto, manifesto através desses espíritos crísticos, tem uma gestão do nosso sistema planetário e da nossa Terra com muito mais competência do que qualquer político de qualquer supernação. Então não tenhamos nenhum medo. Eu quero tranquilizar você, mas eu quero dizer para você que você vai morrer, ainda que a Terra sobreviva. Então o problema não é a morte, o problema é a compreensão da evolução. Porque se há 50 milhões de terras na nossa Via Láctea, que é uma Via Láctea michuruca, há nas diversas casas do Pai, segundo Jesus, hoje descoberto pela ciência, mais de 200 bilhões de galáxias. Não é de planetas e de sóis, é 200 bilhões de galáxias, segundo a astronomia. Então casa é o que não falta. Se pudéssemos perder a Terra, era como se saíssemos aqui de São Luís e fôssemos ali para Teresina, se refrescar um pouquinho lá. É tudo igual. Então esse terrorismo que se vê em algumas obras espiritualistas não espírita, elas não podem encontrar eco no nosso coração. A Terra segue caminho seguro dentro de um ciclo de evolução, e nós marchamos para um novo status, no qual a Terra vai se alinhando fisicamente e respondendo os maus tratos do homem,
E os homens precisamos nos alinhar, porque no movimento de transição, fica na terra quem tem competência para ficar. E a competência não é pechada de intercessão política. A competência, como diria o Espírito Emmanuel, é peso específico do perispírito. Ou seja, a nossa movimentação na terra pós-morte, de degredo ou de ficar na terra, é um movimento absolutamente físico e matemático. Se nós temos estrutura evolutiva para ficar na terra, a gente fica na terra. Se não temos, a gente vai passear um pouquinho mais lá para um outro planeta menos evoluído, que esteja numa fase de transição de primitivo para provas e expiações, e vamos reencarnar lá. E iremos em boas companhias, aliás, porque tem muita gente atrapalhada. Mas eu não aconselho você fazer essa imersão. Talvez nós possamos nos acompliciar de participar dessa revolução moral e social que estamos vivendo na Terra, engajando-nos numa nova humanidade que começa a emergir aos poucos nesses dias. Porque se há um olhar pessimista, materialista, ou uma resposta mágica para as soluções dramáticas do planeta, nós espiritistas temos uma compreensão filosófica de que o movimento de crise, de luz e sombra, de bem e mal, para nos valer da imagem didática que ele pode nos sugerir, ele está bem presente todos os dias. Enquanto que o presidente da Coreia do Norte quer ir para as vias de fato com o presidente dos Estados Unidos, tem as ONGs, com mais de 50 países ali vinculados, lutando pelo desarmamento nuclear. Enquanto a violência campeia e a guerra se estabelece, aí estão os médicos sem fronteiras, desconhecendo etnia, desconhecendo nacionalismos egoístas, desconhecendo religião, e indo para além das fronteiras do país onde nasceu, para mostrar como vai ser a terra habitada por irmãos que podem nascer num corpo com uma tez desta ou daquela pigmentação, ter uma religião desta ou daquele colorido, ter essa ou aquela classe social, mas as relações serão de respeito, de fraternidade, de compaixão. É esse o movimento que vai se estabelecendo hoje na Terra. Porque se há músicas que a gente ouve e não entende o que é que elas querem dizer, porque às vezes elas ficam só no A, E, I, O, U, e fazem uma coreografia e a gente não entende. A gente pensa que é no outro idioma, e é no idioma da contracultura. Há, no entanto, músicas que surgem do nada, de jovens que trazem composições de excelência, que nos levam às lágrimas, mostrando a reencarnação de espíritos que estão comprometidos com a transformação planetária. Os espíritos assinalaram a Kardec de que isso ia se dar, de que o movimento de emigração e de imigração, ele é próprio na solidariedade dos planetas. A Terra, em fazendo parte de um grupo de planetas que estão presentes na nossa constelação, a exemplo do que aconteceu com a constelação de Cabra, quando veio de Capela, há 4.000 anos-luz, veio os espíritos para ativar a mudança de ciclo na Terra, quando saímos da primitividade para entrarmos no planeta de provas e expiações, e esses espíritos reencarnaram, trazendo competência espiritual já conquistada, exilados que foram do sol de Capela. Eles, ao reencarnarem, imprimiram na biologia um aperfeiçoamento do corpo, fazendo com que a nossa genética pudesse estruturar uma nova feição corpórea, como diz Emmanuel em o livro A Caminho da Luz. Do mesmo jeito, esses processos migratórios, eles se dão
porque há uma solidariedade entre os planetas. Dizem os espíritos, à época de Kardec, e Manuel Filomeno de Miranda vem a confirmar, de que espíritos estão vindo para acelerar o processo de evolução planetária. Reencarnarão, trazendo o compromisso de ajudar a Terra. Alguns não são espíritos iluminados, mas são espíritos que estão acima das competências que temos em algum setor da atividade humana. E eles trarão essa competência e virão, às vezes, trazendo compromissos de ajudar a Terra e de se redimirem para voltarem aos seus planetas. E outros vêm pelo simples fato de poder contribuir com a Terra, convidados a ajudar a Terra nesse movimento evolutivo, no qual a Terra vai apresentar mudanças na sua formatação social, moral, porque haverá uma mudança de princípios e valores. Esse movimento, que coincide com o degredo de espíritos renitentes, rebeldes, ele já está acontecendo na Terra. Mas eu não estou me referindo àqueles espíritos que renascem em casa e que a gente diz, olha, esse espírito veio de Alcione. Mas por quê? Não, ele me bate na cara, ele cospe no irmão, ele dá na empregada, na escola ele apronta. Não, ele não veio de Alcione, ele veio do umbral, bem pertinho das trevas. E ele aguarda que você ajude, para que ele fique no planeta, porque senão é ele, você vai para o outro planeta. E a gente fica achando que é um espírito que veio de uma esfera superior, de um outro planeta, mas é um espírito que é completamente deseducado, todo atrapalhado. E a gente cede, achando que é um espírito superior, e abre mão da educação, que o Espiritismo nos convida a exercer com proficiência, nessa mística desconectada da fé racional que o Espiritismo propõe. Se o espírito reencarnou na sua casa, olhe-o para ele com o mesmo olhar que o Espiritismo propõe educação. Não entre nessa fascinação de que você está sendo visitado por espíritos nobres, porque mesmo que você coloque um rótulo de Bezerra de Menezes, o rótulo não faz o conteúdo, porque já há uma Joana de Ângeles que você colocou, ou um Eurípides Barçanufo, e o Eurípides Barçanufo dá no Emmanuel, o Emmanuel dá no Bezerra que nasceu, e você acha que é espírito que veio de algum lugar, ou algum desses espíritos superiores, numa inconsciência sobre a transição planetária, crassa, cabal, radical. O espírito reencarnou, se ele é superior, ele vai mostrar a sua superioridade. Dizem os espíritos Allan Kardec que 3 características fariam identificar esses espíritos que veriam ajudar a Terra na sua mudança. 1, teria uma racionalidade e uma inteligência precoces. 2, uma tendência às crenças espiritualistas. 3, uma vocação para o bem. Essas 3 características, em A Gênese, Allan Kardec assinala que faz parte da estrutura desses espíritos que vêm apoiar a mudança do planeta. Ainda, portanto, que surge em nossa casa uma criança precoce racionalmente, não significa dizer que ela é superior, porque vocês estão vendo a Terra, o Brasil, sendo gerido por inteligências fulgurantes, nada obstante, levando o país para o caos, porque a inteligência, sem o acompanhamento da ética, numa postura moral correspondente, pode nos levar ao delírio, à delinquência, porque ela pode ficar a serviço da ambição, do egoísmo, da cupidez, do sensualismo, da arrogância, essas características que parece que não fazem parte, pelo menos aqui do Maranhão, que somos espíritos diferentes, porque estamos na Jussara, na junção do Nordeste com o Norte, porque se subirmos mais um pouco para o Norte, chegarmos em Belém do Pará, aí que você vai ver a turma do açaí, só tem espírito bacana, como a gente costuma dizer. Então, esse olhar, nós não podemos nos descolar.
A transição planetária está em curso. E a grande pergunta que devemos nos fazer é: o que eu estou fazendo na minha transição planetária? Eu não sou um mero espectador do que vai acontecer com a Terra, eu sou contemporâneo dela, às vezes por mais de uma encarnação, porque num período de 260, 300 anos ou mais, nós podemos ter mais de uma encarnação, e há muitos de nós que já estamos pela uma segunda vez nesse movimento de transição planetária. E Kardec diz que muitos espíritos que faliram, ao saírem do corpo, dando-se conta de pelo que faliram, seriam convidados a contribuir reencarnando de novo na Terra, para ajudar, junto com esses outros espíritos mais refinados, mais qualificados, para fazer a mudança que o planeta necessita fazer, rumo a um status mais diferenciado. Então eu quero dizer essa boa notícia, que muitos de nós, quiçá, já fomos espíritos vigentes nessa transformação, fizemos a asneira, desencarnamos e reencarnamos novamente, no seio da transformação, conhecendo o Espiritismo, às vezes conhecendo o Espiritismo pela segunda vez, tendo a chance de mais do que ser uma testemunha, ser um ator dessa transformação, fazer parte dela, integrado nesse movimento revolucionário, sendo apenas um cristão. E cristão, diz o Espírito Emmanuel, é Cristo em nós, é trazer Jesus para as nossas entranhas. Então, a transformação que o planeta exige, nós precisamos olhar para o nosso corpo, para ver se nós estamos tratando a nossa casa comum, que é o nosso corpo, do jeito que a gente gostaria de ver a Terra ser tratada, que está sendo muito maltratada. A gente queixa da terra, dos rios, da poluição, do desmatamento, mas o que você está fazendo com o seu corpo? Quantos de nós incineramos o corpo através do tabagismo, que silenciosamente vai derrubando as árvores das nossas resistências vitais? Quantos de nós estamos reencarnados e não cuidamos do nosso planetinha, que é o nosso próprio corpo, a nossa terra própria, e maltratamos com emoções descontroladas? E costumamos dizer assim: não, se eu sou agressivo, eu vou deixar para a próxima encarnação. Na próxima encarnação não vai ter mais aqui não, porque você está tendo uma outra chance, e está deixando para uma outra que talvez não tenha a mesma possibilidade que você está tendo agora. Não transfira a mudança do humor agressivo, destrutivo que você tem para outra vida. Trate agora. Eu tenho um amigo em Belém que tudo ele joga para outra vida. Não, isso não tem mais jeito, só na próxima vida. Isso não tem mais jeito, só na próxima vida. E um dia eu cheguei e perguntei para ele o que era que ele estava fazendo aqui, porque tudo era para outra vida. Isso é a acomodação, numa visão da reencarnação hinduísta, não espírita, em que você se conforma como um pária, um miserável, para reencarnar como um brahmane, segundo a teoria explicativa da reencarnação no modelo oriental. A perspectiva da compreensão do espiritismo de reencarnação é dinâmica. Aonde eu estou, eu preciso me transformar, transformando o mundo em que eu estou inserido. E eu só posso transformar o mundo no mundo. Então não há como poder reclamar que a terra está sendo desrespeitada se eu violo meu corpo numa atividade sexual que desvela o sexismo, o erotismo desbragado, e eu vivo uma prostituição com outro nome, e vou na internet, faço sexo através da internet, ou faço um encontro agenciado pela internet, que é um sexo sem compromisso, e vou entrando nos modismos, porque num processo de transição planetária, nós observamos essas contradições. Tem de tudo, meus amigos, de tudo. Agora, bem recente, nós vimos a ideia que surgiu do poliamor. São dois homens ou duas mulheres com um homem, 3 pessoas ou mais, que se unem e casam juntas. Vi recentemente
A pessoa ia ao cartório, eram 2 mulheres e um homem, para se casarem em cartório, e se postavam, colocaram nas redes sociais, e chamam isso de poliamor, o que o espírito Manuel Filomeno de Miranda assinala no livro Perturbações Espirituais, que nesses tempos de transição, nós temos usado o amor, que é uma estratégia de alcançar os incautos, banalizando o amor. Então, vê-se de tudo. Outro dia eu vi um cidadão, ele se apaixonou por uma outra mulher, e aí se vinculou num caso extraconjugal, a esposa descobriu, botou ele para fora, ele foi viver com outra mulher, não conseguiu, aí voltou, mas não conseguiu se ver livre da outra, e foi lá, foi cá, a esposa aceitou, acabou por aceitar, a outra aceitou ser a outra, e como elas aceitaram tantos, elas acabaram fazendo uma movimentação diferente, de poliamor. Ele trouxe as 2 e passaram a coabitar junto com ele. E aí de repente as 2 mulheres se apaixonaram uma pela outra e botaram ele para fora. Eu senti um traço de vingança nas mulheres agora. Não sei se eu me engano. Vejam como o mundo está, tudo em nome do amor. Então esses são dias em que tudo se oferece. Em nome da liberdade, vale tudo. Lembro-me do guru com o seu discípulo, ensinando-lhe a sabedoria do mundo. E chega um idoso e pede-lhe conselho de como ele poderia ser mais livre. E o guru diz: meu amigo, procure sair mais, visite os amigos, converse na praça, não vista o pijama tão cedo, lance-se para a vida, aproveite, goze. E o velhinho foi, e logo em seguida veio um jovem, e o jovem fez a mesma pergunta para o guru: como é que eu faço para ser mais livre? O guru olhou para o jovem e disse: goze menos, saia menos de casa, vista o pijama mais cedo, não deixe a fila andar tão rapidamente dos relacionamentos afetivos, segure um pouco mais a onda, seja mais cauteloso. E aí o jovem foi, e o discípulo olhou para o guru e disse: mas o senhor disse uma coisa para um e disse uma coisa para outra. A pergunta era a mesma, era ser livre. O guru então disse: meu filho, a liberdade é uma ponte sem corrimão sobre um abismo. É bom não se aproximar dos extremos. Ao idoso ele impulsiona, ao jovem que se prospecta, às vezes de uma forma a raiar a intemperança, ele puxou o jovem. Nós nesses dias temos a liberdade exposta, podemos quase tudo, sem nos darmos conta das consequências de tudo que nós podemos fazer, dizer, experimentar. É a transição planetária. Há coisas geniais e há coisas bestiais. Os apelos do mundo surgem diante de convites formosos. Você escolhe se esses apelos enlouquecedores ou se esses convites formosos, qual dos dois você deve acolher como experiência de vida. Nessa ponte de liberdade, qual deles você vai se lançar, considerando que a liberdade é uma ponte que não tem aonde você se apoiar. O Espiritismo, ele nos suscita, portanto, a olhar para a transição planetária, olhando desde o nosso corpo. Ora, lidar desde a alimentação, porque há muitos de nós que não bebemos, não fumamos, mas misturamos um açaí com maniçoba, pato no tucupi, começa a passar mal. Isso é engraçado, eu acho que aquela cebola não me fez bem. Comeu tanto, eu às vezes me dou conta disso. As pessoas às vezes elas são tão desbragadas que elas não se dão conta
de que estão violando o corpo. Eu tenho um amigo que sofrera um processo cardíaco, fez uma revascularização e estava com um preso mórbido. E ele dizendo, não, agora eu estou na linha, estou comendo o que precisa comer. E eu fui almoçar com ele. Eu fiquei impressionado como é que era a linha dele. Eu imagino antes, porque ele estava comendo sem se dar conta, abreviando o tempo de vida no corpo, porque a revascularização era já o efeito de um excesso, de uma obesidade mórbida, de alguém que estava atendendo pela comida demandas emocionais não acolhidas adequadamente. São outras esferas da transição que jazem conosco, para além do corpo, que precisa de repouso, que precisa às vezes de medicamento, que precisa de banho. Tem gente, cá entre nós, meus irmãos, sobretudo no norte, que faz muito calor, 24 horas é o tempo máximo de validade de um banho. Se você passa de 24 horas, parece que há uma aproximação de um obsessor que gera mau cheiro. Então, do banho ao repouso, ao trabalho coerente, que não pode ser excessivo, porque há muito workaholic que não sabe pelo que estão adoecendo. Eles não dão tempo para o corpo repousar. Mas, para além do corpo, é necessário olhar na transição planetária que estamos inseridos, como nós estamos trabalhando as nossas emoções, os nossos sentimentos, como nós estamos trabalhando as nossas relações sociais, como é que nós estamos inseridos na nossa relação espiritual. Nós não somos seres humanos fazendo uma inserção espiritual. Nós somos espíritos habitando circunstancialmente um corpo humano. Nós não estamos fazendo um voo de espiritualidade no espiritismo, dentro de uma crença. Nós somos espíritos que temos a certeza de que Jesus propõe a metodologia de libertação máxima através de uma amorosidade, vivendo no corpo de conformidade com que o amor deve operar. Sim, sim, não, não. Portanto, uma liberdade equânime, que sabe o que pode e deve fazer e faz congruentemente. Mas a transição planetária, ao invés de olharmos como espectadores amedrontados, ela está dentro de casa, você lidando com o seu parente. Eu não sei se você tem algum Kim ou algum Trump dentro de casa, um ditador, um homem que pode tudo, um narcísico, alguém que quer resolver tudo na marra, na bala, em casa. Eu não sei se você é esse cidadão aí que eu estou citando. A transição planetária está dentro de casa, porque as grandes transformações, elas começam dentro de indivíduo, se espraiam no lar e avançam para os outros grupos sociais. Nós falamos da transição planetária e queremos que os líderes mundiais mudem. No entanto, em casa nós somos o tirano doméstico. Nós somos aquele que corrompemos as relações. Ficamos em guerra fria durante 2 meses, sem falar com o filho, sem falar com a esposa, por coisas menores. Se as maiores não justificariam, imagino as menores. Estamos em crise dentro de casa, aí acusamos o planeta. Não, é o planeta que está em transformação. Não, é você que não está gerando as crises naturais de espíritos que estão reencarnados nessa faixa de tempo, e você está perdendo a oportunidade de se colocar melhor, de aprender com o outro que lhe exige demasiadamente, daquele que não abre mão de criticar, de censurar, ou daquele outro que não colabora. Nós estamos dentro de casa, sendo chamados a vivenciar a transição planetária, colocando em ação princípios que deverão fazer parte desse novo status planetário, substituindo o egoísmo o altruísmo, substituindo o orgulho a humildade, substituindo a ambição a generosidade, substituindo o ódio a amorosidade.
É essa mudança que vamos ver no planeta que precisa acontecer em nós para que a gente acompanhe energeticamente, fluidicamente, perispiritualmente o padrão da psicosfera da Terra. Assim, dentro de casa e para além das fronteiras domésticas, nós somos chamados a viver a transição planetária. E quando a gente olha o mundo da corrupção, por exemplo, muito em voga hoje no mundo e no nosso país, nós ficamos como críticos severos, mas não fazemos a mesma reflexão ajustada a nós mesmos. A gente reclama daqueles que estão cometendo crimes hediondos e deverão responder por isso, mas nós não nos damos conta que há uma corrupção endêmica, menor, familiar, doméstica ou domesticamente feita. Quando você vai pelo meio-fio, quando você não devolve o dinheiro que veio a mais num troco, quando você não inclui, por exemplo, dentro de uma conta de um restaurante, um prato ou um refrigerante que não foi contabilizado, você viu e leva a melhor. Quando a gente faz isso, isso é corrupção também. Ou quando você pega um produto que tem um valor e você paga outro, alterando a etiqueta do produto, isso é crime, é roubo. Mas nós temos a palma da justiça para os outros, mas para nós mesmos vamos ao cinema e usamos uma carteirinha que está ultrapassada, na posição de que fôssemos estudantes, merecendo meia. Isso é corrupção, você não é mais um estudante. Não use uma carteirinha falsificada, isso é corrupção. E se você vai numa via e vai pelo meio-fio, isso é corrupção. E se você estaciona no lugar que é para preferencial para os deficientes ou idosos, isso é corrupção. A corrupção, portanto, ela não está só no planeta longe de nós mesmos, ela nos reflete numa certa medida. Há uma corrupção sistêmica, epidêmica, e há uma corrupção endêmica, doméstica, que faz parte da nossa movimentação, e que tem os cúmplices, que aplaudem, porque levou o melhor, porque tirou proveito, porque é sagaz, porque é astuto, mas é uma astúcia, uma sagacidade que é imoral, não é nem amoral, é imoral, que faz parte do planeta de provas e expiações, não vai fazer parte do planeta de regeneração. Assim sendo, a transição planetária está dentro do centro espírita, nos dirigentes, nos trabalhadores. Quando eu quero ter privilégios dentro da casa espírita, quando eu não tenho a menor tolerância com um companheiro de trabalho que trabalha comigo, quando eu sou implacável, quando atendo uma pessoa que vem, por exemplo, para assistência social, e ela se mostra mais agressiva, inquieta, eu a trato como se tratasse uma coisa, como se tratasse um animal, e eu sou o benfeitor, o educador, presumivelmente. Estou com a barriga cheia, o outro está com fome, e eu estou com uma paciência de Jó, e digo para o meu irmão tenha paciência, meu irmão. Olha, dizer para ter paciência para quem está com fome, é muito fácil estando com a barriga cheia. A gente tomou banho, a gente fez o lanche, almoçou, jantou, tomou o café da manhã, e vai para a casa espírita atender os miseráveis que não comeram desde o dia anterior. Como vimos na nossa instituição em Belém do Pará, a criança que tomou o prato de sopa, a regra era só poder tomar o segundo depois que o último do grupo tomasse. Ele pegou e surrupiou um outro prato de sopa. O evangelizador deu-se conta, se aproximou e disse: puxa, eu percebi que você estava com mais fome hoje, porque ele tinha ultrapassado uma regra. O processo era educativo, tinha que haver uma reflexão. E o garoto disse: tio, é isso mesmo, é porque ontem nós não almoçamos. E vocês sabem o que é o almoço na periferia, na miséria, nos bolsões de miséria. E nós não almoçamos, e à noite, como não tinha o que comer, a mamãe botou a gente para dormir cedo. Então ele estava no outro dia, já chegando quase 24 horas sem comer nada. Ele não roubou um prato de sopa, ele buscou o seu direito não atendido pelo Estado, pelo governo. E ele o fez, ultrapassando determinadas medidas. O que enseja o espírito Benedita Fernandes
assim dizer, se nós não atendemos os direitos fundamentais da criança, cedo ou tarde, infelizmente, elas virão buscar pela violência aquilo que nós lhe negamos enquanto opção de direito, não atendido. Ou seja, ela vem e rouba, não um prato de sopa, vem e rouba na rua, ela vem fazer os assaltos, porque lhe faltou a comida e lhe faltou a luz, faltou o pão e faltou a educação. A transição planetária, portanto, também está no centro espírita. Então estes são dias formosos, a noite está posta, ele veio e nos convida novamente, através do Espiritismo, a podermos ter um norte, uma direção, a podermos valorizar a nossa inserção no corpo, a nossa inserção na família, a nossa inserção numa casa espírita e a nossa inserção social mais ampla. E honrarmos essa encarnação, sem nenhum processo de terrorismo, mas sem nenhuma acomodação indébita, evitando a postura da testemunha silenciosa, para sermos os protagonistas da mudança que nos cabe fazer em nós, a partir da nossa terra, que é o nosso corpo, e a partir do nosso lar, que é a nossa microsociedade, que deve ter uma governança justa, equânime, ilibada, serena, a despeito das nossas claudicações, que servem como ensaios para nós nos aperfeiçoarmos. Esses são dias, portanto, em que a Terra, no seu movimento cíclico, se aproxima de um alvorecer. Já cruzamos muito além da meia-noite, mas ainda estamos distante do sol a pino, do planeta de regeneração, mas já observamos os primeiros clarões, e nós temos a bússola, que é o Espiritismo. Nós temos uma carta náutica que nos enseja nos movimentarmos. Nós temos valores e princípios que falam dele, que veio há 2000 anos atrás, servindo-nos de pegadas, para que as nossas pegadas não se distanciassem da ponte sobre o abismo, e pudéssemos usar a nossa liberdade com amorização e com responsabilidade. Que pudéssemos, portanto, fazer da nossa vida uma vida digna de ser vivida, e pudéssemos fazer a regeneração em nós mesmos primeiro, e compartilhando com aqueles que convivem conosco no cotidiano. Se tivermos essa atenção que o Espiritismo nos propõe, nós estaremos em dia, conectados com o Wi-Fi de Jesus, ouvindo-lhe, através do Espiritismo, as orientações, e fazendo o nosso aprimoramento pelo esforço para sedimentar princípios e valores que devem viger na nossa alma, para que a nossa alma tenha a garantia de poder continuar na terra, que por si mesma é uma casa linda, mas que haverá de ser mais formosa se nós soubermos ouvir o chip que a divindade colocou dentro de nós, que é a marca divinal com que nós fomos criados. Para encerrar, lembro-me quando aconteceu o tsunami no Sri Lanka. Vinha a onda se formando no seio do mar, as placas se movimentaram e estava a 6 horas para que a onda chegasse até a margem. O Sri Lanka, em função da sua localização, não tem nenhum processo tecnológico que possa anunciar que vem um tsunami, como em outros lugares do mundo, cuja tecnologia e os países ricos já dotaram dessa possibilidade. Então, não havia como saber de que uma onda estava se formando e 6 horas depois ela deveria engolir parte da cidade. Os animais, os elefantes, começaram a ficar inquietos.
Os nativos, observando os animais inquietos, cederam, porque os elefantes não queriam mais ficar na praia, e todos eles foram para os lugares altos, salvando-se e salvando os nativos que trabalham com ele, levando os turistas na praia. O elefante, um paquiderme, tem o chip que a divindade colocou nele. Mas será que o nativo também não tem? Toda a natureza está dotada desse norte que a divindade nos colocou. Enquanto espíritos, nós temos na consciência o que devemos fazer ou não devemos fazer. Em consultando esse chip, ele vai nos dizer o que está adequado com a regeneração ou o que não mais se coaduna com esse novo mundo que está surgindo aí. Do mesmo jeito que as borboletas seguem o caminho que precisam seguir, nós precisamos seguir esse caminho que é o caminho do bem, porque a estrela polar que nos sinaliza a existência externa, se temos dificuldade de consultar a consciência cuja lei está impressa, enquanto chip colocado dentro de nós mesmos, Jesus é esse portal que nos acena, para que possamos acessá-lo navegando em águas seguras, vencendo as intempéries, vencendo os tsunamis da transição planetária, porque estaremos ajustados ao Mestre Divino, na certeza de que estamos fazendo o melhor que está no nosso alcance. Hoje Ele conta conosco, porque há 2000 anos Ele veio e assinalou que Ele voltaria nos moldes de um Consolador, que o Espiritismo hoje evoca como sendo da sua competência, e poderemos hoje naturalmente reeditá-lo, vivendo nesses tempos e honrando a crença que se transforma em certeza em nossas vidas, fazendo o melhor que está ao nosso alcance no cotidiano. O pequeno não é o grande, é o pequeno, porque se formos fiel no pequeno, talvez até o grande nos seja concedido fazer. E se fizermos isso, nós não estaremos indiferentes ao sublime Galileu, que há 2000 anos atrás veio. Ele veio, mãos vazias desarmadas, nem escudo nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas Ele ilumina, e as nuvens mais escuras Ele desfaz. Ele veio, agitou a nossa alma, tirou o nosso trauma e nos deu a sua paz. Obrigado. Muito obrigada, Alberto Almeida. E antes de irmos para o intervalo, passaremos 3 avisos. A Livraria da FEMAR está com aproximadamente 1.600 títulos à sua disposição. Além disso, você encontra cerca de 400 livros em promoção. Para facilitar a aquisição, contamos com 10 caixas. A livraria está localizada no piso superior deste centro, logo após a entrada para o auditório. Informamos também que o ticket do almoço, conforme anunciado por e-mail e nas redes sociais, só poderá ser adquirido até hoje. Pedimos que os interessados busquem a lanchonete para efetuar a compra. A lanchonete fica localizado ao lado esquerdo deste palco. E também no intervalo haverá uma sessão de autógrafos com Raul Teixeira e Alberto Almeida. Pede para as pessoas formarem fila do lado direito, aqui em frente do palco. Como é que diz isso? Por gentileza, nós pedimos que todos os presentes formem uma fila aqui do lado direito deste auditório, para a gente poder fazer a organização. Uma fila aqui ao lado direito, juntamente com o pessoal da equipe de apoio.
aqui à direita do auditório, por gentileza. Informamos aqueles que queiram participar da sessão de autógrafos. A fila se formará aqui à direita do palco. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo. Serve, segue e não temas. Nada exijas. Trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam,